Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa live. Hoje a minha convidada é a Renata Bendit e nós vamos falar sobre como que a auditoria pode melhorar a qualidade no seu centro de pesquisa. Meu nome é Camille, eu sou a coordenadora editorial do Saúde em Contexto. Renata, você quer se apresentar para o pessoal? Oi, Camille, sim. Bom dia, como vai vocês? Tudo bem? Meu nome é Renata, eu estou na pesquisa clínica há muitos anos, sou bióloga de formação, tenho o livro O Manual de Pesquisa Clínica para o Centro de Pesquisa, o Manual do Centro de Pesquisa, e estou super feliz para contar um pouquinho para vocês como a qualidade é importante para o nosso dia a dia e para os estudos clínicos. Legal. E esse é um tema que você vivencia no dia a dia, né, Renata? Já faz mais de 15 anos que eu trabalho somente com qualidade dentro da pesquisa clínica e, assim, além de ter sido monitora, eu não sou auditora, mas trabalho intimamente com os times de pesquisa clínica, já fui coordenadora de centro de pesquisa, então essa parte de qualidade na pesquisa clínica já faz muitos anos que eu vivo isso no dia a dia, ajudando, na verdade, a prevenir casos ou ajudar quando eles já tenham acontecido, né? Legal, muito bem. E, bom, então hoje o nosso bate-papo vai ser focado em auditoria e qualidade no centro de pesquisa, né? Então, para a gente começar, né, conte para a gente como é que a gente pode se preparar bem para receber um auditor na pesquisa clínica. Eu acho que antes de mais nada, a gente tem que pensar sempre no dia a dia que a gente pode receber essa auditoria a qualquer momento. Então, a gente sempre fala que a gente tem que estar pronto para a auditoria sempre. Então, para que isso possa acontecer, o dia a dia é muito importante para que a gente siga o protocolo, siga as regulamentações, temos as aprovações no tempo certo, tem que ter a preocupação de obter o termo de consentimento de maneira adequada, os registros, os documentos-fontes do centro é um ponto muito importante. Então, não é que a gente se prepara para a auditoria. Lógico que antes de uma auditoria, a gente até pode fazer uma força-tarefa para verificação prévia, a gente pode ter um sistema de qualidade interno do centro, ou talvez dedicar umas pessoas para fazer esse papel previamente à auditoria, para a gente fazer uma verificação, nem que seja randômica, dos documentos dos estudos. Vamos supor que um centro grande esteja com, sei lá, 5 estudos em andamento, e um desses estudos vai ser auditado, ou às vezes, se é uma inspeção da Anvisa, pode ser que esse foco seja geral para qualquer estudo. Então, pega aquele estudo que já está em andamento, que vai ser auditado, e seleciona 10% da amostra do paciente para verificar todos os documentos relativos ao estudo e aos pacientes. Então, vai ver as aprovações éticas, as aprovações regulatórias, comunicado com o CEP, termos de consentimento daqueles 10% de paciente, vai verificar como está o documento-fonte daqueles 10% do paciente, ver se está consistente a parte de laboratório com a parte clínica. Então, faz essa força-tarefa previamente a uma auditoria, com uma avaliação randômica mais significativa, né, para que vocês possam perceber quais seriam potenciais falhas que podem ser remediadas e melhoradas até a hora da auditoria. E aí, inclusive, o que for encontrado neste estudo, que vocês estão fazendo essa monitoria prévia, vamos dizer assim, pode ser aplicado, as falhas, né, podem ser corrigidas, porque, em geral, quando uma falha acontece em um estudo, às vezes é um problema processual interno que pode ser que esteja acontecendo em outros estudos.
Então, é aquela ideia de prevenir acidentes é dever de todos, né? Então, vai lá e vê se nos outros estudos a mesma falha está acontecendo. E eu acho que isso daí é um moto contínuo. Então, é uma maneira como para vocês sempre estarem preparados para a auditoria e sempre estar melhorando os processos. É uma espécie de simulação da auditoria, né? Que a gente faz um Isso, exercício interno, e isso exato, também é bastante realmente interessante para a gente entender onde que os processos internos estão falhando, né? Treinar a exato, equipe, né? Modificar os procedimentos, né? Melhorar a qualidade em si. Muito exatamente. interessante. Porque às vezes até tem uns gargalos aí que você no dia a dia não percebe, mas Não. quando você para fazer essa verificação, você fala: nossa, olha só, para receber o medicamento, eu estou tendo problema em todos os estudos, parece que não está tendo tempo, a pessoa que está recebendo não está anotando, enfim, pode acontecer N problemas. Então, aí no dia a dia a gente às vezes não percebe, porque a coisa continua andando, né, de alguma maneira. E aí é bom a gente prestar mais atenção. Muito bom. E nos centros de pesquisa em geral, né? Quais são as observações mais comuns? Camille, sabe que falei aí, né? Estou 15 anos, há mais de 15 anos só em qualidade, e é até meio frustrante, né? Eu comentar que acho que desde o primeiro dia que eu comecei a participar de coisas de qualidade, de processos de qualidade, a gente continua tendo mais ou menos os mesmos problemas. Eu entendo que os tempos mudaram. A gente hoje em dia temos muito mais plataformas que a gente tem que interagir para todos os processos dentro da pesquisa clínica, mas o básico é incrível como ainda é o mais importante e ainda é o que aparece muitos problemas. Então, o que a gente vê no dia a dia, nas auditorias, é que, via de regra, a gente vê problemas com termo de consentimento. Então, que problemas com termo de consentimento? Foi usada uma versão que ainda não estava aprovada pelo CEP, ou porque o centro recebeu aquela versão para ser submetida para aprovação, pensaram que já tinha sido submetida, estava lá na pasta, eu digo pasta física ou pasta eletrônica, todos os termos de consentimento, sem querer alguém pega aquele termo de consentimento e aplica para um paciente ou um grupo de pacientes. Então, termo de consentimento, versões erradas que é utilizado para usar, para aplicar com os pacientes. Falta de rúbrica, às vezes, dos pacientes. A data do termo de consentimento, que está uma data que o paciente assinou, outra data que o investigador assinou. Então, são pequenos probleminhas que, infelizmente, a gente continua vendo acontecer com o termo de consentimento, e eu peguei o termo de consentimento porque, ao meu ver, se não for o mais importante, é um dos mais importantes documentos dentro do estudo clínico. E uma outra coisa que não é bem relacionada ao termo, mas né? Você vê também, infelizmente, procedimentos do estudo que foram aplicados ou que ocorreram antes da assinatura. E isso, às vezes, é um problema quando você tem horários importantes. Então, se você tem algum exame, mesmo que seja um exame de rotina, que parece que o paciente ia fazer de qualquer jeito, mas que aquele resultado vai ser utilizado para um critério de elegibilidade, então esse exame tem que ser feito depois da aprovação do paciente, ou seja, depois da assinatura do termo de consentimento. Então, isso a gente, infelizmente, tem visto ainda ocorrer. Uma outra coisa corriqueira também, e via de regra aparece de alguma maneira, é o documento fonte que não está completo, ou não está consistente. Então, lembra aquela regrinha do ALCOA, de documento fonte, que tem que ser atribuível, legível, original, consistente e acurado, né? Nem sempre as letrinhas acontecem.
Então, o que a gente vê, infelizmente, é que aparecem sempre nos achados de auditoria documentos, fontes que não estão adequados. E o que pode ser essa adequação? É não ter seguido o Alcoa. Então, ou você não tem a pessoa que foi delegada fazendo um registro no prontuário, ou você tem os exames laboratoriais que, porventura, venham com alterações, não estão devidamente comentados se aquela alteração é relevante ou não para o andamento do estudo segurança do paciente. Na área onde a enfermagem faz um comentário, não está consistente com que a clínica que foi colocada lá pelo médico. Enfim, podem ser vários probleminhas que acontecem, mas, via de regra, documento-fonte, inadequação de documento-fonte aparecem frequentemente como problemas ou como observações no relatório de auditoria. Uma outra coisa bastante... pode falar. Antes de você ir para o próximo item, é muito comum, realmente, a equipe no centro, em especial os médicos, né, se preocuparem com a completude da ficha clínica e se esquecerem um pouco, né, do prontuário do paciente, que ele está incompleto, né? Ou porque, eventualmente, algum resultado chegou depois, algum resultado de exame, e que tem ali uma alteração, e aí talvez ele tenha explicado na ficha clínica, mas ele se esqueceu de voltar ali no prontuário e colocar aquela mesma informação. Então, de fato, o prontuário ele tem que, de certa forma, ser o espelho da ficha clínica, né? Porque esse é o documento do centro, né? O Eu até diria o contrário. É a ficha clínica, né? A ficha clínica deveria tem que ser o espelho. Prontuário, né? Exatamente. Esse é uma questão que acontece muito no dia a dia, que a gente vê. Inclusive, uma vez, né? Já faz muito tempo, claro, um pesquisador, né, um oncologista, virou para mim e falou assim: mas se as informações estão na ficha clínica... Para que eu preciso colocar de novo? E ao contrário, né? Exatamente, né? Porque a gente também tem que ter em conta de que a documentação daquele estudo clínico e daquele paciente é uma documentação que, como o próprio Alcoa que você citou, ela precisa perdurar, né? Exatamente. A gente não lembra as coisas que a gente fez ontem. Exato. Quanto mais algo que aconteceu há 3 meses, há 6 meses, há 2, há 5 anos, né? Exato. E lembrando, né, Camille, que uma auditoria não necessariamente vai acontecer 2 dias depois que aconteceu aquele evento, né? Então, uma auditoria pode acontecer até depois que o estudo acabou, quando vem algum outro dado, e é importante para corroborar se o estudo foi conduzido de maneira adequada, e aí, como faz, né? Por isso e os inspetores vêm depois ainda. Depois ainda, exatamente. Quando o estudo já terminou, quando já está em database lock, daí, quando é pré-registro daquela molécula, né? Daí os inspetores vêm no centro, lembrando que os inspetores até de outras agências, tipo FDA ou EMA, podem vir aqui no Brasil também. Então, a gente tem que estar preparado. E o Brasil, já que a gente falou um pouquinho de inspeção, o Brasil é muito frequente, né, nós termos aqui no Brasil centros que são autorrecrutadores. Então, tem muitos centros que têm um recrutamento muito bom aqui no Brasil. E, por conta disso, realmente, as agências querem ver se tudo foi feito direitinho mesmo, né, para ter uma validação dos dados dos estudos, né. Então, a gente tem que pensar nisso. O documento básico é o documento fonte. Eu brinco que, fazendo um paralelo bem, assim, simples, né, é que nem uma receita de bolo. Aquela receita tem que ser possível ser feita por qualquer pessoa em qualquer tempo. E o protocolo, né, qual é a maneira pela qual a gente vai ter
a condição de falar que foi conduzido como o protocolo foi escrito, vendo dos documentos fontes do centro. Então, assim, daqui a um tempo, se eu pego aquele documento fonte, eu tenho que ser capaz de falar, esse centro seguiu direitinho o protocolo, que é a minha receita do bolo. Então, se eu não faço isso, se eu não tenho esse documento fonte adequado, como que eu vou confirmar isso? E como que eu vou confirmar que os dados produzidos por aquele centro realmente foram confiáveis e foram úteis para ter a condição de ter a conclusão daquele estudo? Por isso que hoje em dia, já faz um tempo, obviamente, se faz muito esses templates de prontuário, né? São prontuários meio customizados por estudo, vamos dizer assim, onde é mais fácil o investigador, a equipe do time do centro de pesquisa, lembrar de todas as coisas para colocar lá, para que isso possa ser transcrito de alguma maneira para o CRF. Nem sempre tudo que está no prontuário vai estar no CRF, mas tudo que está no CRF tem que estar no prontuário. Então, eu acho que esses templates podem ajudar um pouco, lembrando que não é completo totalmente, e algumas instituições muito grandes continuam tendo o prontuário da instituição normal, além do prontuário do estudo, vamos dizer assim, e depois o prontuário do estudo acaba sendo anexado ao prontuário geral do hospital, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma coisa importante. Mas uma outra coisa importante que são achados comuns ainda nas auditorias é o manejo da medicação. E isso também é um outro ponto muitíssimo, muitíssimo importante. Então, ver rastreabilidade da medicação, quando chegou, se chegou com a temperatura adequada, se está sendo guardada a temperatura adequada, se tem o registro de dispensação e retorno. Toda a documentação da medicação é de suma importância e também, infelizmente, tem sido um achado de auditoria recorrente. Eu acho que são os 3 pontos principais, vamos dizer assim. Claro que às vezes tem outros, mas... ficha de delegação. Ficha de delegação é uma que sempre tem falhas também. Também. E agora falando sobre o Guia da Anvisa, né, para inscrições em centros de pesquisa, né? Quais são os itens desse Guia da Anvisa que a gente precisa considerar para uma inspeção? Então, eu até vou pegar uma colinha aqui, porque eu estou com o guia aberto, inclusive, aqui na minha frente, e vou comentar com vocês. É assim, o Guia da Anvisa é um guia muito importante, é o guia número 35 e o 36. O 35 é para centros de pesquisa, o 36 é para patrocinadores e ORPCs. Vamos falar aqui do 35, que eles são muito equivalentes, os dois, tá? Mas o 35 especificamente, que é o nosso foco aqui. Ele tem 7 itens principais que eu vou ler aqui, tá? Então, são aprovações e acordos de contrato, organização e equipe do centro de ensaio clínico, a infraestrutura, sistema de qualidade, documentação fonte, que acabamos de falar aqui, produtos sobre investigação e arquivos do investigador. Só que cada um desses 7 itens, eles estão subdivididos em vários exemplos das coisas. Então, eu diria, em termos gerais, se um inspetor chega no centro de pesquisa, ele vai começar vendo, quer dizer, a ordem não é necessariamente esta, tá? Mas vai considerar a infraestrutura, vai ver se a infraestrutura está de acordo com aquele estudo, se você precisa de uma UTI para conduzir alguma parte do estudo, onde está a UTI, onde está a sala de infusão, onde estão os consultórios. Então, toda a infraestrutura para aquele estudo vai ser verificado. Depois, provavelmente, vai no arquivo do investigador. O que seria o arquivo do investigador, nesse caso? Todas as aprovações, todos os contratos, aí eu já vou pôr tudo no mesmo bolo, que eles dividem lá arquivo e contrato, mas aí o contrato vai estar dentro de um arquivo, provavelmente. Então, vai ver se os contratos foram assinados adequadamente antes de começar o estudo, vai ver as aprovações, tanto
éticas quanto regulatórias, e comunicações com o CEP, subcontratações eventuais que o centro tenha com, não sei, um serviço de radiologia, por exemplo, ou um laboratório, vai ver toda essa parte contratual, quando foi feita, como foi os treinamentos das pessoas envolvidas, sejam elas internas do centro, sejam elas externas como terceiros. Vão verificar, claro, os termos de consentimento se foram obtidos de maneira adequada. O manejo de medicamento que eu acabei de falar vai ser visto todo o ciclo. Vai pegar, quando chega o medicamento, como vocês registram? Aonde vai agora? Aonde é guardado? Como é controlada a temperatura? E tudo isso eles vão verificar quais são os procedimentos operacionais padrão do centro que respaldam todos esses processos. Então, se você tem um manejo de medicação que fala, olha, pessoa enfermeira, não precisa dar o nome da pessoa, mas pessoa tal vai receber, essa fichinha que a gente controla o recebimento do medicamento, ela é o medicamento que tem uma farmácia, que é o farmacêutico que vai guardar aquele medicamento, o log de temperatura que a gente usa é este, com este aparelho, o aparelho é calibrado, a calibração de todos os aparelhos vão ser verificados. Daí o inspetor vai perguntar, tá, ótimo, beleza, tá muito bom, mas cadê a POP que escreve tudo isso? Deixa eu ver como está escrito isso. Está escrito desta maneira? Então, como é feito o treinamento desses procedimentos com a equipe? Se entra uma pessoa nova, como que essa pessoa nova vai ser treinada nos teus POPs para que isso ocorra da mesma maneira? Então, o inspetor vai ver tudo, porque eu digo que a auditoria é uma excelente oportunidade para a gente não ter problema com inspeções. E qual a diferença? A auditoria vai lá para é uma coisa interna, né, que seja do próprio centro, às vezes, que contrata, ou do patrocinador que vai lá, para melhorar e para ver quais são as falhas, como a gente falou no início dessa nossa conversa. Mas o inspetor, ele vai lá, e se ele encontrar alguma coisa muito grave, ele pode chegar e falar assim, esse medicamento não vai ser mais comercializado aqui no Brasil, porque não foi conduzido de maneira adequada, eu não posso garantir que esse medicamento está sendo seguro para o uso da população. Então, as consequências de uma inspeção é muito mais pesada, muito vamos graves, dizer assim, do que de uma auditoria. Por isso que eu digo sempre que a gente tem que estar preparado para uma auditoria e que a auditoria seja encarada como uma oportunidade de aprendizado, né? Vamos dizer assim. Exato. E aí a gente já entra numa outra questão que você fala muito, né, em relação ao comportamento nosso quando a gente recebe um auditor ou um inspetor, né? Porque, obviamente, quando isso acontece, a gente, por mais que a gente esteja preparado, a gente fica ansioso, né? E Um pouco esse é estressado. estressado, esse é um acontecimento, né? Sim. Para o centro, afinal de contas, não deixa de ser um momento de validação de todo o trabalho que foi e vem sendo executado, né? Então, fale para a gente mais sobre como é que deve ser o nosso comportamento, né? Como que a gente deve se comportar quando chega um auditor ou um inspetor? Perfeito. É um vestibular, né, Camille? A gente estuda, chega na prova, dá aquela dor de barriga, não tem jeito, né? Auditoria é mais ou menos isso. Mas eu acho que tem algumas coisas importantes. Além da parte técnica, eu acho que o que contribui muito para o bem ou para o mal é o comportamento das pessoas durante uma auditoria. E hoje em dia a gente ainda tem auditorias que são remotas. Então, assim, tem até o nuance da parte de ser remota ou não. Mas eu vou colocar como qualquer assim, ocasião, mesmo que seja remota ou presencial, algumas coisas eu acho que são
inerentes ao jeito que a auditoria vai ocorrer. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar sempre em falar a verdade. Então, se você faz aquela tarefa, você é a pessoa mais indicada para contar sobre essa tarefa. Se você não faz, você pode simplesmente falar: olha, não sou eu a responsável principal dessa tarefa, a minha colega é. E passa a bola para quem for. Não tente inventar, enrolar, falar assim: ah, eu acho que é isso. Não, ninguém acha nada durante uma auditoria, né? A gente fala o que deve ser. Então, nada de achismos, toda a auditoria é baseada em documentação, sejam elas do estudo ou regulamentações. Então, tudo é baseado em documentação. Então, não tem essa coisa de eu acho que deve ser isso. Não, não pode falar isso numa auditoria. Uma outra coisa bastante importante... Ou mesmo que você esteja certo de que aquilo funciona daquele jeito, se você não é a pessoa responsável, né, ou não é um dos responsáveis, mesmo assim, você deve se abster de responder, porque não invariavelmente você não está por dentro de todas as informações detalhes. E você pode falar uma besteira, né? E uma outra coisa, aproveitando isso, Camille, uma outra coisa importantíssima que eu já ia falar: não dê chance para o auditor perguntar coisas que não precisariam. Ou seja, o auditor perguntou o que é A, você vai responder o que é A. É a primeira letra do alfabeto. Ponto. Não vai falar que o A é a primeira letra de alfabeto, que o alfabeto tem 23 letras, que depois do A vem B. Não. Ele perguntou o que é A. Você responde o que é A. Porque sem querer... Olha, outro dia mesmo a gente estava numa atividade aí de mock auditorias aí, que nem a Camille falou, de fingir que a gente estava tendo auditoria, e eu justamente comentei isso com uma pessoa que respondeu. Por quê? Ela falou assim: olha, o processo é assim... Começou assim, principalmente. Se eu não me engano, o processo é assim, assim, assim. Por exemplo, se é um processo desse tipo de coisa, a gente pode fazer isso. Olha, isso não pode fazer. Primeiro, a gente não pode achar, que nem eu acabei de falar, depois você dá um exemplo de um pequeno detalhe, além do que foi perguntado, o auditor fala assim: é boa ideia, então me conta dessa coisa aí que você me falou como exemplo, que nem estava no escopo da auditoria. Então, assim, prestem muita atenção para responder o que foi perguntado. Se é uma auditoria, às vezes, em outra língua, que acontece, ou o auditor fala espanhol, ou fala inglês, né? Então, se tiver problema com a língua, pode pedir um tradutor antecipadamente. Então, é melhor, talvez, pedir um tradutor do que depois um tradutor independente, do que você se enrolar e não conseguir responder o que foi perguntado. E, além disso, aproveitando, também não tem problema você não ter entendido. Você chega, o auditor pede uma coisa, e você... Putz, o que será que ele está pedindo, né? É da minha área, mas eu não estou entendendo direito. Não tem problema. Você chega para o auditor e fala assim: será que dava para você repetir exatamente o que você está pensando? E daí você repete: você quer saber o que é A? É isso? Tá bom. É isso, isso, isso. Então, assim, você não tem problema, são seres humanos com seres humanos. Você pode esclarecer se você não entendeu. Então, isso é uma outra postura que até indica uma responsabilidade e dada a importância da auditoria. Uma outra coisa, então, agora do que se não deve fazer, até assim, prestem atenção com a sua linguagem corporal, principalmente ao vivo, mas a gente já teve problema nesse mesmo exercício, que foi um exercício meio longo, de uma outra pessoa assim: o que Não pode, gente. Não pode, entendeu? Você tem que estar dando a importância devida para aquele momento. Então, a linguagem corporal é importante. Então, falar com a pessoa do lado, que está, às vezes, numa mesa,
né? Ou então está na cara que está digitando, daí fala assim, tá, é para mim? Então, são coisas que o auditor pega. E uma outra coisa que o auditor pega também, mesmo que ele fale outra língua, em geral, auditores internacionais, de empresas internacionais, eles fazem muitas auditorias em muitos países. Então, eles já sabem algumas coisas de várias línguas, né? Então, o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. Espanhol é meio parecido com português. Então, prestem atenção dos comentários que façam que seja mesmo em português. Achando que talvez ele não vai não entender, entenda. né? Então prestem atenção. Não corram esse risco, tá? Antigamente, hoje em dia é um pouco menos histérico isso, mas assim, antigamente a gente tinha uma regra que quando vinha auditor de fora, e era sempre presencial, não podia nem deixar o auditor ir no banheiro sozinho, porque vai saber, sabe banheiro de empresa, às vezes, ou banheiro que tem vários boxes, né, vamos dizer assim, vai saber se alguém está falando coisas que não tem nada a ver com a auditoria, e que o auditor vai entender. Então, assim, não subestimem a competência e a capacidade do auditor de entender outra língua. E a experiência também dele, né? Exato. Anitta, uma vez eu estava numa auditoria acompanhando a Anitta, né? Nossa amiga em comum. Uhum. E aí ela comentou que ela estava fazendo uma auditoria e aí, em determinado momento, ela foi ao toalete, né? Uhum. Aí chegou lá no toalete e tal, não sei o quê. Tinham duas pessoas que não sabiam quem ela era ou que não a viram, né? Porque, como você falou, tem uns box, né? E aí as duas pessoas estavam comentando coisas assim, nossa, foi uma loucura que ontem a gente organizando, jogando papel fora, porque vinha um auditor, nossa, tivemos que guardar várias coisas não sei onde, em outra sala. Exato. Nossa, eu estou exausta, porque ontem eu saí daqui super tarde, e a gente arrumando as coisas, porque o auditor não podia ver tal coisa. E o auditor estava lá ouvindo tudo. Isso mesmo. Então, essa coisa acontece, né? Acontece. Uma outra então, coisa cuidado. que você comentou, né? Ano passado, a gente teve uma auditoria virtual. É interessante a auditoria virtual, né? Porque, no nosso caso, a gente mandou os documentos, né? A auditoria começou, a gente mandou os documentos, aí a gente interrompeu a nossa teleconferência, os auditores verificaram os documentos e aí eles retornaram 2, 3 horas depois com perguntas, né, para a gente responder, pediram mais alguns documentos, tal, e no final do dia tivemos uma reunião final, um wrap-up, onde eles comentaram os achados, digamos assim, e os pontos de melhoria e as coisas que os compromissos firmados, né? Esse documento vai ser atualizado, estará disponível até não sei quando e tudo mais. E aí, isso que você comentou, né? Tinha uma colega participando comigo, né? E em determinado momento, essa colega não estava, né? E aí o auditor perguntou tal coisa, e Renata, quantas vezes eu já ouvi a mesma história? Não responda aquilo que não é da sua responsabilidade. Mas eu tinha certeza que eu sabia aquela resposta. Aí eu falei assim, tal coisa não sei o quê, a Carla não está aqui, mas é tal coisa. Aí depois, mais tarde, né, a Carla... Aí o auditor perguntou novamente. Para a Carla. Para a Carla. Aí a Carla deu outra resposta. Olha lá. Ai, Camille, como você é imbecil. Pois é. Porque às vezes tem alguns detalhes que você até sabe o geralzão, mas quem faz a coisa pode ser que tenha algum detalhe a mais aí diferente, e o auditor vai fazer isso também, gente. Vai perguntar uma coisa para um, vai perguntar a mesma coisa para outro, e a mesma coisa para o terceiro. E às vezes não um na frente do outro. E aí vai falar assim, tá, e como vocês fazem assim? Cada um dá uma resposta para essa coisa. Então, e às vezes importante. Coisas simples, às vezes, né? Do tipo assim, ok,
tudo bem, é um exemplo assim, mas como é que acontece a limpeza aqui, não sei das quantas? Um instantinho que eu vou chamar a A pessoa da pessoa da limpeza, limpeza. né? Porque Exatamente. É isso. mas é que a gente fica tentado, né? A gente Fica. Não, eu sei como faz, eu sei como a Carla faz. é. Só que a Carla Então, resolveu fazer um pouco diferente. às vezes tem um detalhe, uma modificação, Exato. uma atualização que você não está por dentro, né? Exato. Quando você não está no meio E então do é um negócio, treino, né? é um treino, É um é um treino, treino. é um treino, é um treino. E assim, fala a verdade, né? Então, assim, eu tenho um dizer assim que fala assim: olha, você tem que falar o que você faz e fazer o que você falou que faz. Então, é simples assim, não é para inventar coisa. Tem que falar a verdade, porque, invariavelmente, mesmo você tenta ludibriar de alguma maneira, a coisa aparece, porque o auditor vai perguntar várias vezes a mesma coisa para pessoas diferentes, vai aparecer. Então, fale a verdade, fale o que faz e faça o que você falou que faz. É simples assim, tá? E não encare nada como uma coisa pessoal. O auditor não está auditando você, pessoa, eu, Ou o seu Renata. trabalho, O né? seu trabalho, quem Como avalia você é o seu gerente. é, Está avaliando aquele estudo que está o foco no momento, para ver se os dados vão ser utilizados de maneira confiáveis, né? E se os pacientes foram tratados com toda a segurança e privacidade que é atribuído a isso. Então, essa é uma coisa também bastante importante. Então, assim, não invente, não fale o que você não sabe, cuidado com a linguagem corporal, isso é importante, gente, é bem importante. Não deixe os auditores sozinhos, não ofereçam almoços e coisas, claro, você vai ser educado, vai dar um cafezinho, um bolinho, mas ninguém vai servir champanhe para o auditor, né? Porque vai pensar que está comprando auditor, não vai fazer isso, pelo amor de Deus. E aí, assim, essa frasezinha, seja gentil sem cumprindo, exagero. exato. Aí uma coisa também, assim, ser gentil, claro, educado, né? E pontual. Isso é uma coisa que o brasileiro, às vezes, não encara com muita seriedade, mas quando você está com um auditor da Inglaterra, com o auditor da Alemanha, ou mesmo japonês, que eu já tive experiência, e com qualquer um, né? A pontualidade é muito importante, é levada muito a sério. É uma responsabilidade, é um respeito que você está dando àquela pessoa. Então, a pontualidade também é muito importante. Pontualidade demonstra profissionalismo, né? Isso, e respeito, né, Camille? Respeito. Respeito pela outra pessoa que está se deslocando de outro país, ou mesmo que seja. Nós tivemos uma vez uma auditoria com um auditor japonês, e eles estavam tarde da noite para acomodar mais ou menos o horário. Então, se você atrasa, eles iam ficar até mais de meia-noite. Então, são coisas assim que a gente tem que ter empatia pelo outro, não importa quem ele seja, né? Perfeito. É isso. E aí, para a gente finalizar essa conversa muito produtiva, muito instrutiva e interessante, assim, eu queria que você deixasse 3 dicas de qualidade, então, né? Se você fosse deixar uma recomendação final aí para o centro de pesquisa, para que ele melhore a qualidade, né, no dia a dia, quais 3 dicas você deixaria para o centro de pesquisa? Eu acho que uma das dicas que eu deixo é mais até de cunho de manejo de equipe, porque o centro de pesquisa são várias pessoas, vários departamentos, só que quando vem uma auditoria para o estudo, todo mundo pode ser chamado. Então, ter uma boa colaboração entre as várias pessoas, as várias equipes que fazem parte, eu acho que já é um ponto a mais para ter esse sucesso. Porque se você tem uma boa interação entre as equipes,
se acontece alguma coisa lá com o manejo de medicamento, a pessoa que está lá na farmácia ou lá na ponta recebendo o medicamento, se ela já sabe, ela já vai tentar ajudar a corrigir algum problema que possa ocorrer. Então, a interação. Então, tem uma reunião, sei lá, uma vez por semana, entre todos daquele estudo, para contar o que deu certo, o que não deu certo naquela semana, quais são as sugestões, o que o outro que está de fora vê. Então, eu acho que isso é muito importante para que isso flua de uma maneira tranquila. Uma outra coisa que eu dou essa dica é assim, sabe aquele ditado que mãe, avó da gente falava? É melhor prevenir do que remediar? É isso. Então, viu que alguma coisa deu errado, logo vai ver por que deu errado. Não deixa assim, deve ter sido descuido de não sei quem. Às vezes não foi descuido. Não deixa o problema crescer. Não deixa o problema crescer. Às vezes foi realmente um problema que aconteceu, quebrou um vidrinho. Deve ter sido aquele momento, aquela centrífuga. Não, vai ver. A calibração da centrífuga estava em dia. Por que aquele tubo? Por que puseram o tubo certo? Enfim, não deixe aquele problema aumentar. Melhor prevenir do que remediar. E a terceira dica que eu daria é assim, abrace as auditorias realmente como uma oportunidade de melhoria, como uma oportunidade de aprendizado. A gente sempre aprende com auditorias. Então, assim, é realmente uma oportunidade. Para quem nunca teve auditoria, é uma pena, porque realmente é bom, assim, pode ser estressante. É que nem o vestibular que eu falei, é estressante. Mas depois que você passa, nossa, é muito legal, né? Tem um aprendizado. É um aprendizado, a sensação de que você consegue fazer aquilo. Então, assim, auditorias são boas, enfrentem as auditorias com todo esse preparo, de uma maneira de braços abertos, porque só vem agregar. Acho que são essas 3 dicas que eu poderia falar. Muito interessante. Me surpreendi agora com as suas dicas, mas elas fazem todo sentido, né? Porque uma equipe que não está integrada não é capaz de produzir qualidade, né? Com certeza. E a qualidade, o trabalho em si da qualidade é muito essa coisa de investigar problemas, né? E olhar a causa raiz, né? Porque o problema muitas vezes é um indicativo de que alguma coisa está acontecendo. É isso aí. E claro, muito legal. Assim, que eu ponho as dicas mais tradicionais, né? Óbvio, seguir o protocolo, seguir as regulamentações, mas eu achei que isso é o básico, né? Então. Não, eu gostei, foi muito elucidativo, muito legal. Então, Renata, muito legal, adorei o nosso bate-papo, as dicas eu também, aqui, sempre é bom. E esse compartilhamento da sua experiência, né? Obrigada ao pessoal que ficou com a gente até o final desse vídeo. Então, se esse vídeo trouxe aprendizado para você também, assim como trouxe para mim, curta esse vídeo. Sim. E obrigada, Renata, por vir aqui compartilhar conosco. Obrigada a você, Camila. Vejo vocês no próximo vídeo. E se alguém quiser contatar separado, pode me achar no LinkedIn. Isso aí, beleza, muito bom. Certo.